Jesus, irmãos. Irmãos, abri nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. No versículo 20, irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 20. Hoje nós vamos falarmos da necessidade de estarmos reunidos, irmãos. Necessidade de estarmos juntos. Aqui no versículo 20, Jesus diz, irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se a gente pegar esse texto só, né, irmãos, isolado aqui, todos conhecem, né, irmãos, esse texto, mas ele vem falando isso, ele vem falando esse versículo aqui, que onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ele estará ele, né, irmãos, no meio. Mas ele vem falando nos versículos anteriores aqui, ó, no versículo 15, aqui ele fala do perdão do pecado de um irmão, né, irmãos? Mateus capítulo 18 mesmo, versículo 15. Aqui ele começa a instruir acerca do perdão. E ele diz aqui, ó, versículo 15: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado aonde, irmãos? No céu. E tudo que desligardes na terra será desligado aonde, irmãos? No céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, irmãos, aqui ele está dizendo, ele está mostrando aqui o poder da comunhão, irmãos. O poder que a igreja tem. A igreja tem o poder, né, irmãos? Ela tem o poder. Ele dá o poder aqui, ó, de resolver uma questão relacionada ao pecado, irmãos. Então, imagine que um irmão peca contra outro e esse um que se sentiu prejudicado aí vai conversar com aquele que pecou contra ele e essa pessoa que pecou não dá ouvido. Aí ele leva duas testemunhas. Essas duas testemunhas, irmãos, são irmãos. São irmãos. E aí, essas testemunhas aí vai servir para quê, irmãos? Para resolver aquela questão. Se a pessoa ainda assim não ouvir aqueles dois irmãos, aí leva a liderança da igreja. E a liderança da igreja, irmãos, vai ter poder para quê? Se essa pessoa ouvir, muito bem, se acerta. Se não ouvir, tira da igreja. Considera como gentil publicano. Ele diz aqui que o que dois concordarem na terra, quando ele fala dois aqui, são dois irmãos. O que dois irmãos concordarem em oração, o que pedir vai receber. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que sozinho nada feito, irmãos. Sozinho nada feito. Ah, então quer dizer que eu sozinho, Jesus não ouve a minha oração? Ouve. Mas ele diz aqui da necessidade de estarmos juntos. Então, ele sempre vai relacionarmos a igreja dele a irmãos, porque é reunião de irmãos, a igreja. Então a igreja ela tem poder, irmãos, de ligar as coisas aqui na terra e vai ser ligado no céu. Imagine que você se junta com os irmãos num propósito. Vamos orar em favor de tal coisa. Todo mundo concordou com isso. Irmãos, isso tem um poder muito grande. A gente está falando do mundo espiritual. A gente não está falando do mundo material. No mundo material, irmãos, estar em comunhão é muito ruim. No mundo material, estar em comunhão é difícil demais. Imagine que você trabalha, você acorda cedo, aí você chega em casa cansado, e você tem que vencer o cansaço para estar em comunhão com os irmãos. Isso é muito difícil. Mas no mundo espiritual, isso tem um poder muito grande. Quando você vence o mundo material, o mundo espiritual fica mais fácil. Agora, quando você não vence o material, o espiritual não vai vencer. Existem dois mundos, irmãos. Existe o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material é o que nós vemos. O mundo material, o nosso cansaço está relacionado ao mundo material. A fadiga do dia a dia, as dores que nós sentimos, os problemas que nós temos, tudo que nós enfrentamos é aquilo que nós enxergamos, é aquilo que nós sentimos. É material. Agora existe o mundo espiritual. O mundo espiritual, irmãos, no mundo espiritual tem demônios e mais demônios investindo contra nossas vidas. Demônios e mais demônios investindo contra
o nosso emprego, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra tudo que a gente possa imaginar. No mundo espiritual, irmãos, os demônios, eles partem para cima. Eles querem destruir de todas as maneiras. E nós temos que vencer no mundo espiritual. Para nós vencermos o mundo espiritual, irmãos, nós temos que vencer o material. O material é muito simples perto do espiritual. Ah, é muito difícil eu ir para o culto. Sim, é muito difícil. Tem situação que não dá, irmãos. Tem situação que não dá. Quando o seu trabalho é até tarde, não tem como você vir. Agora, eu estou dizendo a questão, irmãos, de cansaço, estou dizendo a questão de escolha, né, irmãos? Ah, eu escolho fazer isso do que ir para o culto, eu escolho fazer aquilo. Irmãos, se a gente não vencer essas coisas, a gente não vai conseguir vencer o mundo espiritual. Não vai. A palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Se eu não consigo vencer a minha carne, né, irmãos? Se eu não consigo vencer a minha carne, eu vou conseguir vencer os demônios que investem contra a minha vida, irmãos? Se eu não sujeitar a minha carne, que nem o apóstolo Paulo ele falou, ele subjugava o corpo dele e reduzia a servidão, para que pregando aos outros, ele não viesse de alguma forma a ser reprovado. Por quê, irmãos? Porque tudo isso ele pregava para os outros. O apóstolo Paulo ele falava da necessidade de estar em comunhão, ele falava da necessidade de se entregar, se doar, e para ele cumprir com isso daí, ele tinha que subjugar o corpo dele. E nós, irmãos, como cristãos, nós temos que aprender isso daí, subjugar o nosso corpo. É vencer a fome, é vencer o cansaço, é vencer o desânimo, é vencer o que vier pela frente, irmãos. Os demônios, eles têm que ver em nós, têm que ver em nós uma firmeza, eles têm que ver em nós uma autoridade, irmãos. Uma autoridade. E quando você declara, né, diante de Deus, diante dos demônios, diante de todos, você declara: não, eu vou cumprir a palavra, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou estar em comunhão, e não tem nada que vai me barrar. Irmãos, ali você já deu um passo importante. Um passo importante, irmãos. E aí você tem que fazer loucuras. Loucuras, irmãos. A gente faz loucuras por tantas coisas. Por tantas coisas a gente faz loucuras, não é, irmãos? Por tantas coisas. Eu lembro, irmãos, quantas vezes eu trabalhava na zona norte de São Paulo, e eu saía de madrugada de casa, de moto, chovendo pedra, irmãos. Chovendo pedra. E eu saía e ia embora de moto. E podia estar chuva que fosse, irmãos. Podia estar chuva que fosse. Eu não podia ir de carro, porque o trânsito era grande e eu não ia conseguir chegar a tempo. Então eu tinha que ir de moto. E eu ia. Eu vencia aquilo lá, irmãos. Quem olhava, fala: meu Deus, o perigo que é, irmãos. Não é? O perigo que é você pegar essa marginal aí, uma chuva forte e ventania, e você tá ali, ó, você vai lá e enfrenta. Por quê? Porque você tem um firme propósito, irmãos. E o culto não é diferente, irmãos. Se a gente não tiver um firme propósito de estar nos cultos, a gente não vence. Não vence, irmãos. Não vence, não tem jeito. E se não vencer isso, isso é o mínimo, irmãos. Isso é o mínimo. Se a gente não vencer isso, a gente não vai vencer as outras coisas. Porque as outras coisas são mais pesadas. As outras coisas são muito mais difíceis, irmãos. Então, quando Jesus ele vem instruindo aqui, ó, ele vem falando da comunhão aqui, ó, ele vem falando do perdão do pecado de um irmão, mas automaticamente ele está falando do poder que a igreja tem de resolver aquela questão. Ele está falando que se o irmão não conseguir resolver aquilo lá sozinho, com o outro que pecou contra ele, pega dois irmãos e leva junto. Aqueles dois irmãos têm autoridade. Ah, não ouviu? Aqueles dois irmãos têm autoridade? Leva para a igreja. Ah, não ouviu a igreja também? Considera como gentil publicano. O que é gentil publicano, irmãos? Gentil publicano é aqueles que estão fora da congregação. É aqueles que estão no mundo. Então considera como mundano, como quem não quer Jesus. E pronto, acabou. Pronto, acabou. Vai viver no mundo. Por quê? Porque não quer se acertar. Então, a autoridade que Jesus ele dá para o corpo de Cristo é uma autoridade muito grande. Imagine essa autoridade, irmãos. Essa autoridade diante de uma causa de um irmão. O irmão está necessitado, ele está com um problema. E ele traz essa causa aí e passa para a igreja. Irmãos, o que ligar na terra será ligado no céu. Então, a comunhão é muito importante, mas tem que ser, irmãos, do fundo do coração. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser de todo entendimento. Não é fazer porque, vou fazer porque estou sendo cobrado a fazer. Não, tem que ser com alegria mesmo. Com alegria, com disposição. Fala, não, eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer porque tem principados, potestades, tem ossos espirituais da maldade para eu vencer. Eu não posso brincar. Ó, aqui em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 19, irmãos. Porque em Cristo, irmãos, o que acontece? Em Cristo nós temos uma liberdade muito grande, irmãos. Uma liberdade muito grande. Jesus, ele dá a liberdade para a gente. Jesus, ele não segura ninguém, ele não prende ninguém.
Então, se a gente vê lá em Mateus 7, vai falar daquele cidadão que edificou a casa sobre a rocha, né, irmãos? Os dois alicerces, né? Então, nós temos liberdade, irmãos, para edificar nossas vidas na rocha e temos liberdade para edificar na areia. E Jesus não vai pesar a mão sobre nós, sobre nós. Nós vamos edificar. Se edificar sobre a rocha, vão vir os ventos, vão correr os rios e não vai combater a casa. Por quê? Porque está edificada na rocha. Se edificarmos na areia, os mesmos ventos vão vir. E aí, o que vai acontecer? Vai desmoronar. Vai desmoronar. E aí não adianta falar, Senhor, mas o Senhor não cuidou de mim. Pô, mas a palavra está aqui, ó. A palavra está dizendo, a palavra está mostrando que a nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Versículo 19 aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que coisa, irmãos. Então, a carne de Jesus era como um véu. Então, o santuário, ele estava. Os homens não tinham acesso ao santuário. Até hoje, os homens não têm acesso ao santuário verdadeiro, que é o céu, né, irmãos? Quem penetrou lá foi Jesus. E ele deu essa autoridade a quem, irmãos? A nós. Então nós conseguimos penetrar nos céus pelo sangue de Cristo. Ele venceu, irmãos. Esse véu aí era a carne dele. Era a carne dele, a figura. E a nossa carne, irmãos? Então a carne do ser humano é o que separava o ser humano de Deus. É a carne. São as vontades, os desejos, paixões, são concupiscências. Tudo isso, irmãos. A nossa carne é o que separa. A carne do homem é o que separa ele de Deus. Então Jesus venceu. Quando ele foi para a cruz, a carne dele foi pendurada ali. E ele venceu a morte, ele venceu tudo, irmãos. Tudo. Então ele venceu. Hoje, a nossa luta é contra o quê, irmãos? É contra a nossa carne. E aí diz aqui, ó. Versículo 21, né, ó. Versículo 20 de novo, ó. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza do que, irmãos? De fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água que, irmãos? Água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é vida eterna. A nossa esperança é passar a eternidade com Jesus. Essa esperança tem que estar viva. Tem que estar viva, irmãos. Essa esperança tem que ser notória a todos os homens. Quando os homens questionarem a cada um de nós temos que ter essa esperança aí na ponta da língua para dizer para eles: a minha esperança é um dia estar com Jesus, junto dele, no céu, para a eternidade. Essa é a minha esperança. Porque o mundo inteiro tem esperança, irmãos. O mundo tem esperança de dias melhores, o mundo tem esperança do emprego melhor, o mundo tem esperança de casar com o príncipe encantado, de casar com uma princesa, tem esperança de comprar o carro que ele quer, esperança de ganhar na Mega Sena, esperança de concluir a faculdade. É muita esperança que as pessoas têm. E elas fazem loucura por essa esperança, irmãos. Pela esperança que elas têm, elas fazem loucura, porque o mundo, o homem, o ser humano, ele vive de esperança, irmãos. Se não tiver esperança, a pessoa não faz nada. Se ela não confiar que ela vai conseguir, ela não batalha. Então as pessoas, elas têm esperança. E a nossa esperança qual que é? Nós também acreditamos que se batalharmos, nós conseguiremos as coisas. Normal, normal. Mas a nossa esperança, irmãos, tem que estar no céu. E por isso nós temos que cometer também loucuras. Diante dos homens, diante dos demônios. As pessoas têm que olhar para a gente e ver, irmãos, que somos um povo diferenciado, um povo que é louco por Jesus mesmo. É um povo que batalha, que luta em prol da esperança, pela esperança que tem. Imagine se a gente, irmãos, se comportar como o mundo inteiro se comporta. Estamos perdidos. Perdidos. E aí diz aqui, ó, versículo 24, ó. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Então, nós temos que considerar um ao outro, irmãos, para quê? Para estimular um ao outro a caridade, as boas obras. Quando estamos juntos, irmãos, quando estamos juntos, irmãos, muitas vezes a conversa que os irmãos têm depois do culto é mais que a pregação. Você leva um problema para o irmão, ele te orienta. O irmão traz um problema para você, você orienta. Você toma conhecimento das dificuldades uns dos outros. Você passa as suas dificuldades. Você está precisando de um abraço, você recebe um abraço. Irmãos, quando que no mundo você recebe abraço, irmãos? Eu fui conhecer o que era abraço quando eu vim para a igreja, irmãos. Quando eu vim para a igreja, eu não sabia o que era isso.
Eu não sabia o que era isso. Aí é diferente, né? Mas eu não sabia o que era isso, irmãos. Dar um abraço, irmãos. As minhas tias, por exemplo, né? Eu cumprimentava com um beijinho, dava um beijinho, né? Simples assim. Os homens davam a mão. Mas eu nunca tinha dado um abraço, irmãos, em homem nenhum. Eu nunca tinha dado um abraço em mulher nenhuma, até na minha mãe mesmo. Então eu não sabia o que era isso. Eu fui conhecer na igreja, né? Um abraço dos irmãos. E quantas pessoas, irmãos, que não têm necessidade de um abraço no momento de aflição, não é? Muitas vezes as pessoas até ajudam, mas muitas vezes o que você precisa é de um abraço. Você precisa confiar em alguém, irmãos. Confiar em alguém. Então, no mundo, não tem como isso daí, irmãos. No mundo, tá muito condicionado, irmãos. O amor do mundo está muito condicionado àquilo que você pode oferecer. Se as pessoas elas verem que você pode oferecer algo, elas até te dão. Mas quando elas verem que você não vai conseguir cumprir com a expectativa delas, elas te abandonam. Te abandonam. E na palavra não é assim, irmãos. E não deve e não pode ser assim. Então, nós temos que valorizar isso aí a cada dia. E aí diz aqui, ó, versículo 24, né, ó, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia que é esse, irmãos? É o dia da vinda de Jesus. Então, cada dia que passa está mais perto, mais perto. Nessa época aqui, irmãos, muitos irmãos já abandonavam a reunião de irmãos, né, a congregação, reunião de irmãos. E até hoje, irmãos, é assim. Então o que acontece, irmãos? Você está firme ali, você está firme com Jesus, com os irmãos. Aí acontece alguma coisa, aí você não vigia, aí você se afasta. E aí vai acontecendo as coisas, você vai se afastando. Quando pensa que não, você não consegue voltar mais para a comunhão, irmãos. Porque os demônios eles partem para cima. A palavra fala, Tiago diz que o pecado, quando ele é consumado, ele gera morte. Só que para o pecado ser consumado, teve todo um plano ali, irmãos. Todo um plano diabólico, misturado com a carne do ser humano, os desejos próprios, as vontades próprias. Tudo isso vai fazer com que a pessoa peque. E quando ela pecar, vai ser gerado nela morte. Então, irmãos, a pessoa pode falar assim: ah, mas eu não pratiquei adultério, eu não bebo, eu não uso droga, ah, eu não matei ninguém, então eu não peco. Pecado, irmãos, é uma infinidade de coisas que é pecado. Então, se você está na comunhão, quando você está na comunhão, você é estimulado à caridade, você é estimulado às boas obras. Quando você sai da comunhão, você é estimulado a quê, irmãos? Às más obras. Na comunhão, você é estimulado uns pelos outros. Qual é o irmão que vai dar um conselho ruim para outro irmão? Qual é o irmão que vai aconselhar o outro a buscar as coisas do mundo, irmãos? Não vai ter isso daí. Não vai ter. Na comunhão, nunca vai acontecer isso. Não vai ter um irmão, uma irmã que vai falar assim para você: olha, ontem eu estava em casa, você precisava ver aquela novela nova que está passando na Globo lá, aquela novela lá é bonita, é legal, viu? Assista ela. Não vai ter isso daí, irmãos. Você vai incentivado a ouvir, vai ser incentivado a ouvir louvores. Ou quando muito aí um filme bíblico, né? E ninguém vai falar para você: olha, vai ter um show lá de rock lá, ó. Vamos lá que vai ser legal. Não tem isso aí, irmãos. Não vai ter isso daí. Então, no mundo, você vai ser incentivado a buscar as coisas do mundo. As pessoas elas vão tentar convencer você a andar junto com elas. Ah, eu sei que você não gosta, vamos lá fazer companhia para mim. Vamos fazer companhia para mim. E é assim, ó, eu comprei um ingresso lá, ganhei dois. Vamos lá comigo só para fazer companhia. No mundo é assim, irmãos. E a impressão que dá é que as pessoas elas gostam de você. A impressão que dá é que você é útil para as pessoas. Não é não, irmãos. Na verdade é o diabo que endurece o coração das pessoas, é o diabo que amolece o coração das pessoas, ele faz o que quer. Você vê lá com Faraó, quando o povo foi tirado lá do Egito, então o Senhor lá do Antigo Testamento, ele endurecia o coração de Faraó e logo ele amolecia de novo, e depois ele endurecia de novo e amolecia de novo, ele fazia o que ele queria. Faraó virou um fantoche nas mãos dele. Faraó e os seus soldados ali, os seus, né, virou fantoche na mão do Senhor lá do Antigo Testamento. E hoje, irmãos, o cristão, como que o cristão é? O cristão tem que ser firme, o cristão ele não pode embarcar nisso daí, irmãos. Ele não pode confiar nas coisas que tem nesse mundo, irmãos. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele não confiou. Ele veio, mas ele veio com a sabedoria do alto, ele veio com a confiança no Pai, na sua palavra, e ele venceu todas as coisas. E com a gente tem que ser da mesma forma. Né? Versículo 26, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Então, o que está dizendo aqui, irmãos? Quando você sai da comunhão, quando você abandona a congregação, quando você não tem mais força de voltar, você já conhece a palavra. E quando você pecar, irmãos, você vai pecar, você vai errar com a consciência já. Então, o que acontece, irmãos, é bem assim. Eu vou explicar para os irmãos. A pessoa ela está firme nos cultos. Aí começa a acontecer as coisas. Isso é, eu digo, é baseado em fatos reais, tá, irmãos? Não é coisa tirada de um livro, nada disso não. São fatos reais mesmo. Então a pessoa está firme nos cultos, está firme na comunhão com os irmãos, e aí acontece alguma coisa e ela se afasta. Ela tem um motivo. Só que o motivo, irmãos, muitas vezes dá para você lutar contra ele, dá para você vencer ele, mas tudo bem, a pessoa se afasta. Ela começa a vir menos. Daqui a pouco aparece outra coisa, e ela já está vindo menos, aí ela embarca naquilo lá. Daqui a pouco, ela só vem no final de semana. Daqui a pouco, ela já falta um final de semana e vem a cada 2. Daqui a pouco ela vem um final de semana por mês. E quando pensa que não, ela não tem força de vir para o culto. Nesse tempo, ela já está pecando. Está pecando. E aí, irmãos, ela fala assim, eu não tenho força. Ela sabe que ela tem que vir para o culto. Ela sabe que ela está no erro. Mas ela, eu não tenho força, eu não tenho força, eu não tenho força. O que se faz, irmãos? Você pega a pessoa e dá um tapa na cara para acordar? Você pega a pessoa e traz amarrado para a igreja? Você pega a pessoa e... O que você faz com ela? Não tem o que se fazer, irmãos. A pessoa, ela entende que ela está no pecado, ela entende que ela tem que estar em comunhão, ela entende que ela tem que vir para a igreja, só que ela não tem força. Isso aí não aconteceu com 1, nem com 2, nem com 3. Eu já vi acontecer com muita gente, irmãos. Com muita gente. Acontece bem assim. A pessoa tem um motivo para se afastar da comunhão. Aí aparece outro motivo, e aí vai. E o diabo vai investindo, irmãos. E ele vai investindo. E a pessoa fala, eu não vou cair nessa. Irmãos, se eu não vou cair nessa, então eu nem começo. Eu nem começo, eu nem pego. Irmãos, eu nem embarco no primeiro motivo. Eu já tento vencer o primeiro motivo. Se não der, não dá, irmãos. Né? Quando não dá, não dá. Não tem o que se fazer. Mas quando dá, irmãos, a palavra fala que o reino de Deus, ele é tomada força, irmãos. E é tomada força mesmo. Não tem jeito, irmãos. Nada é... Porque a salvação, irmãos, ela é de graça. A salvação, a graça, é graça. Não é, irmãos? É o favor imerecido. Nós não merecemos e ele nos dá. É graça. Mas, para nós recebermos a graça, Jesus pagou um alto preço, irmãos. Para nós recebermos salvação, foi pago um alto preço. Para nós recebermos a paz do alto, irmãos, o preço que foi pago é grande. Então, o que tem em nossas mãos é algo valioso demais, irmãos. Valioso demais. A nossa fé, irmãos, ela é mais preciosa que o ouro. A fé que nós temos é muito preciosa. E ela é provada em todo o tempo, irmãos. E em todo o tempo ela é provada. E deve ser mesmo, né, irmãos? Para sermos aprovados, né? Para sermos aprovados. Vamos lá em Lucas, irmãos. Lucas, capítulo 19, irmãos. Não, é 18, irmãos. Lucas 18, perdão. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18, irmãos. Lucas capítulo 18, versículo 18. Eu estava achando que era 19, 19. Não, 18, 18. Aqui nós conhecemos bem, né, irmãos, essa passagem do jovem rico. Diz assim, ó. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar o que, irmãos? Vida eterna. Então esse jovem aqui, esse jovem rico, ele queria vida eterna, irmãos. Ele queria vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é quem, irmãos? Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não darás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa.
vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás o que, irmãos? Um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então Jesus está dizendo para ele, ó, primeira coisa que você tem que fazer, tira tudo aquilo que você está preso e distribui, né? Que é a riqueza dele. Ele estava preso na riqueza dele. Então vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Irmãos, ter um tesouro no céu é suficiente? Não é, irmãos. A gente pode ter tesouro no céu, a gente pode ter galardões, né? Galardões no céu. Eu posso ter milhares de galardões no céu. Se eu não for salvo, irmãos, se eu não perseverar até o fim, de nada adianta. Os galardões vão ficar lá. Então a gente pode fazer um monte de coisa boa, um monte de coisa boa pelo reino, a gente pode batalhar e pode acumular galardão no céu. Se nós não perseverarmos até o fim, vamos para o lago de fogo, irmãos. E o tesouro fica tudo lá. Não vamos tomar posse dele. E aí diz aqui, ó, versículo 23. Mas ouvindo ele isso, aí depois aqui, né, ó, no versículo 22 ainda, né? Depois vem e segue-me. Então quer dizer, você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí depois você vem e me segue. Segue para quê? Para conseguir vida eterna. Versículo 23. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para quem, irmãos? Para Deus. Aí Pedro, ó, e disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, Jesus disse, né, ó, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, o que, irmãos? Vida eterna. Então Jesus já deixa a dica aqui, irmãos, que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas desse mundo para conseguir seguir após ele, para conseguir andar com ele, caminhar com ele, irmãos. E realmente, Pedro ele deve ter deixado muitas coisas mesmo para seguir após Jesus. A gente não vê aqui, irmãos, a gente não vê aqui falar da mulher de Pedro. É falar da sogra de Pedro, que foi curada lá, né, irmãos? Foi curada lá e tudo mais, tá? Mas a mulher dele não se fala. O que aconteceu com a mulher de Pedro, irmãos? Será que ele vivia com ela? Será que, para andar com Jesus, será que ele não teve que deixar ela? O que aconteceu com a mulher de Pedro? E Jesus disse: Ah, é, Pedro? Você acha que deixou muita coisa para me seguir? Todo aquele que deixar mulher, deixar esposo, esposa, pai, irmãos, vai conseguir, quantas vezes, irmãos? Muito mais, né? Vai conseguir muito mais nesse mundo. Quer dizer, o que nós temos de irmãos, né? Supre tudo isso, irmãos. Então a pessoa teve que deixar de andar com o pai. Vai andar com um monte de irmãos que tem idade para ser pai. Ah, teve que deixar. Irmãos, nós temos que deixar. Deixar não é abandonar, irmãos. Deixar é deixar de andar junto. É deixar de estar em comunhão. Muitas vezes vai acontecer isso. Hoje eu não posso dizer mais que eu tenho comunhão com a minha família, segundo a carne, irmãos. Eu não tenho mais. Não tenho mais. A minha comunhão hoje é com os irmãos. Com eles é uma dispensação só. Então, se eu tiver que estar em algum lugar que tem irmãos, é lá que eu vou estar, irmãos. A família ficou para segundo plano. Segundo plano, não tem jeito. Se não for assim, irmãos, não tem jeito. Se a gente não vencer essas coisas, a gente não consegue vencer as mais difíceis, são os principados, os potestades, né? Principados e potestades. Aqui no capítulo 16 também, ó. Vamos terminar aqui, irmãos? Lucas capítulo 16, o versículo também é 16, ó. Lucas capítulo 16, versículo 16. Diz assim: A lei e os profetas duraram até João. É João Batista, tá, irmãos? Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, irmãos, já fica a dica aqui, né, irmãos? Se nós não empregarmos força para estar na graça, para onde que nós vamos? Para a lei. E a lei permanece, irmãos. A lei ela foi abolida para aqueles que estão em Cristo. A palavra fala lá em Atos capítulo 10, versículo 4, né, que o fim da lei é quem, irmãos?
é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos, eu falei o quê? Falei Atos? Romanos. Oh, ainda bem, né, irmãos? Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 4, né, irmãos? Então, o fim da lei é Cristo. Pronto, acabou, irmãos. Não tem pra onde correr. O fim da lei é Cristo. Sem Cristo, a lei está aí. Então, passa o céu e a terra. Mas um tio, um tio da lei não vai cair, irmãos. Então, a lei está lá esperando qualquer um que não persevere na graça. Né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Amém, irmãos? Que Jesus venha nos conceder a cada dia essa força. Venha nos dar a cada dia coragem de lutar, irmãos. Ao homem é impossível, irmãos. Mas para Deus tudo é possível. Né? Irmão Vero, vem aqui, irmão, em nome de Jesus.